Boa noite. Aí a gente começa aqui na linha das retas. É a reta secante, a reta tangente, a reta externa. E aí a gente vai para a linha dos ângulos. Os ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos adjacentes, os ângulos correspondentes, os ângulos alternos, os ângulos colaterais, os ângulos inscritos. Aí aqui nós temos alguns exemplos de ângulos adjacentes. Ângulos correspondentes. Ângulos alternos. Ângulo inscrito. Aí aqui o que é que acontece? Toda vez que eu tiver uma reta S, por exemplo, que corta a circunferência em dois pontos distintos, aí eu tenho uma reta secante. Quando eu tenho uma reta tangente, neste caso, aí a reta S vai ter apenas um ponto em comum com a circunferência. O ponto T, não é, que vai ser chamado de tangente, vai representar a tangente, por isso T. A reta externa, quando eu tiver uma reta externa, eu vou ter uma reta S e a circunferência não tem ponto em comum. De forma alguma, ela vai ter um ponto em comum. Então, quando eu tiver uma reta que não tenha nenhum ponto em comum com a circunferência, então será uma reta externa. Agora, partindo para a linha dos ângulos. Os ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida. Olha só. Toda vez que tiver um ângulo que tem a mesma medida, vai ser um ângulo oposto pelo vértice. Ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos quando possuem o mesmo vértice em um lado comum. Ângulos correspondentes. Então, quando são dadas ali as retas interceptadas por uma transversal, então a gente obtém 8 ângulos, nesse caso o correspondente. Ângulos alternos. Ângulos alternos são pares de ângulos como se diz? São pares de ângulos não adjacentes, não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Olha só, então quando eu tiver ângulos alternos que estão, na verdade, em lados opostos à reta transversal, então eu terei ângulos alternos. Ângulos colaterais. Isso é interessante, eu acho isso bem interessante. Ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes como assim? Deixa eu ver. São ângulos colaterais. São pares de ângulos. São ângulos colaterais. Ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes no mesmo lado da reta transversal.
Ângulo inscrito. Ângulo inscrito é todo ângulo que tem o vértice na circunferência. Então, toda vez que eu tiver um vértice na circunferência, eu terei um ângulo inscrito. Aqui vai alguns exemplos de ângulos adjacentes. De ângulos correspondentes. E de ângulo alterno. Aí aqui agora nós partimos para um ângulo inscrito, por último, mas não menos importante. Por aí o ângulo inscrito. E agora nós... Pronto. Aqui nós terminamos. Boa noite.